Tem pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade com a alimentação, não consegue controlar a alimentação, aí come demais e faz 1000 tentativas para emagrecer, não é porque fica com um sobrepeso. Essas questões emocionais podem gerar esse ímpeto por satisfazer as suas necessidades emocionais com comida. Aí até que um dia ela consegue uma fórmula secreta, uma maneira de lidar com isso e superar essa questão e passa a se alimentar bem, perde peso naturalmente, passa a ter uma vida mais saudável, passa a ter um ritmo de vida melhor, se sente bem consigo mesmo e aquilo acaba mudando a vida dela. E isso é uma questão até bem interessante. É um exemplo bom para dar aqui, né? Porque tem muita gente que faz isso. Teve aquela dificuldade, conseguiu superar, conseguiu emagrecer e aí ela criou aquele método e aí ela passa a ensinar as outras pessoas, né? Ensina as outras pessoas como é que consegue perder peso fazendo um exercício, uma dieta, ou seja lá qual for o método dela. Ela criou um método para superar aquela dificuldade e daí passou a ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas a superarem o mesmo problema que ela tinha, a mesma dificuldade que ela tinha. Então, isso faz com que, além de ela ajudar outras pessoas, ela esteja ajudando a ela mesma, porque ela se sente recompensada por isso. O que eu quero dizer é que, assim, esse exemplo que eu dei aqui, né, de um método, de repente, para você conseguir perder os quilos que você precisava e que passou anos tentando e não conseguia, né, que criou o método e que passou a ajudar outras pessoas, é uma coisa que, às vezes, para mim, para você, pode ser simples, né? Simples que eu digo assim, um assunto razoavelmente leve. Ah, pois é, eu estava 15 quilos acima do meu peso, de repente, um dia eu fui lá, fiz uma dieta, entrei num programa qualquer e perdi esses 15 quilos, estou ótima comigo mesma e isso realmente não me causou nenhum trauma, não me atravancou nada na vida. No entanto, tem assuntos, ou mesmo esse assunto, para algumas pessoas, pode ser um assunto muito delicado, porque tem pessoas que têm dificuldade de lidar, de aceitar o seu próprio corpo. E isso tem, obviamente, fundo emocional, tem várias questões envolvidas, às vezes é uma questão sexual envolvida, que a pessoa não quer chamar atenção, e aí por isso mesmo ela engorda. Esse exemplo acontece mais com mulher do que com homem, de não querer chamar a atenção dos homens, então ela engorda para não chamar a atenção dos homens, e aí ela cria um problema, dois problemas, né? Porque tem a questão do sobrepeso e tem a questão dela não conseguir lidar com o próprio corpo. Mas, enfim, esse e outros problemas, muitas vezes, são problemas que a pessoa tem dificuldade de enfrentar, que ela tem dificuldade de lidar, e quando ela consegue, às vezes, superar isso ou aprender a lidar com essa situação, aquilo é tão doloroso que ela não quer compartilhar, ela não quer falar aquilo com ninguém, ela não quer mostrar a sua fraqueza para ninguém, não é? Porque, esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade, porque muitas vezes as pessoas não querem mostrar o seu lado, vamos chamar assim, de deficiente, aquele lado onde a gente tem dificuldades. Ainda mais nos dias de hoje, com as redes sociais, que o pessoal só quer mostrar o lado bonito da vida, que só quer mostrar as coisas que dão certo, que só quer mostrar as coisas que são agradáveis aos outros verem. E elas não querem compartilhar aquele problema, aquela dor, aquela dificuldade. Até aí, tudo bem, todo mundo tem o seu direito, tá? Todo mundo tem o direito de não querer expor as suas mazelas, expor as suas feridas, e tá tudo bem. Principalmente porque essas questões envolvem questões emocionais profundas. Tá? Só que essas questões emocionais profundas que a gente tem, às vezes traumas de infância, às vezes traumas de relacionamento com pai e mãe, às vezes o trauma do ambiente familiar em que a pessoa vivia quando era criança, seja lá qual for, né? Ou algum outro problema que você tenha com a alimentação, ou às vezes é uma questão de trabalho,
que a pessoa não consegue se fixar em um emprego, que ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas de autoridade, e aí ela fica com vergonha, às vezes, de expor essa dificuldade de não conseguir ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho, de não conseguir se manter naquele relacionamento, de não conseguir subir na carreira, de não conseguir lidar, de estar sempre saindo de um emprego para o outro. Às vezes a pessoa tem vergonha, né, e tem dificuldade de mostrar que a sua conta bancária está ruim, que a sua conta bancária está zerada, que ela tem dificuldades financeiras. Só que tudo isso, né, todas essas dificuldades, elas estão na nossa vida para a gente aprender a superar e para a gente aprender a lidar. E sim, são questões que você trouxe de vidas passadas para resolver nessa. Então não adianta ficar encobrindo e nem escondendo. Precisa lidar com a situação, aprender a lidar com a situação. E às vezes, até para conseguir superar aquilo, você vai precisar pedir ajuda de alguém para te ajudar a superar aquela situação, para te ajudar a superar aquela dificuldade. A grande maioria das pessoas não consegue superar dificuldade nenhuma sozinha. Muitas das dificuldades, muitos dos problemas, a gente precisa de alguém que guie, que alguém que oriente, de alguém que nos mostre o caminho, qual é a solução, por onde que eu vou, aonde que eu chego, como é que eu faço para lidar com esses sentimentos, como é que eu faço para lidar com essa questão financeira. E a questão financeira também vai te derrubar emocionalmente, né? E a sua emoção também vai derrubar a sua questão financeira. Tá tudo entrelaçado, né? Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.